estreia no dia 1 de novembro o documentário Uivo, sobre o mítico radialista António Sérgio. Vamos falar com o realizador Eduardo Moraes e com o Nuno Calado. Vamos embora. Olá, tudo bem? Tudo bom? Muito prazer. Hello. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bem dispostos. Sim. Eduardo, eu já sei que tu não é o primeiro documentário que tu fazes, Não. nem o segundo. É o terceiro. Porquê a vontade, porquê que a curiosidade pelo António Sérgio? Veio de onde? O António Sérgio é uma das figuras mais importantes da história da música em Portugal. Eu, por acaso, quando comecei o primeiro documentário, em 2009, o António Sérgio fazia parte de uma lista provisória que eu tinha feito de entrevistados. Isto foi no verão, ele infelizmente acabou por falecer depois em novembro e, claro, tal não foi possível. E nos últimos tempos tinha tentado andar a pesquisar um pouco mais sobre ele, saber um pouco mais da biografia e não há quase nada na net, tirando alguns blogs. Então, falei com o Nuno, por acaso nem o conhecia na altura, acho que até foste passar som às Caldas, penso eu, e foi um bocado a partir daí... Foi, acho que aproveitaste as duas coisas, não foi? E ele isso é que tu estavas com os documentários, sim. Às Caldas e falámos do documentário, mais ou menos. Depois ele deu-me o contacto da Ana Cristina, mulher do António Sérgio, e a partir daí... Como é que foi o processo? Apaixonante? O processo de rodagem, sim. Pá, uma aprendizagem brutal, claro. Eu sempre assumi que não era seguidor do António Sérgio, não era fã, não era ouvinte. Mas ao mesmo tempo dava-me um distanciamento e uma imparcialidade perante a figura que se calhar uma pessoa mais ligada a ele não conseguiria ter. Que influência é que nós podemos ver agora do legado do António Sérgio? Pode ser pergunta para os dois. Eu acho que consegues ver uma quantidade de pessoas que fazem rádio e que seguem de alguma forma a escola do António Sérgio e, por outro lado, não só essas pessoas que fazem rádio, mas muita gente que gosta de música neste país aprendeu a ouvir música com o António Sérgio. Os Smiths foram nomes que... Para lembrar, tipo, nos anos 80, coisas que ele divulgou os Smiths, os Bauhaus, os Joy Division, toda a cena punk da altura. Portanto, quem cresceu nessa vaga só conseguiu ouvir essa música nos programas do Sérgio. Portanto, é realmente uma pessoa charneira na rádio em Portugal, como há outros da mesma época. E são eles, acho eu, a última geração de reis da rádio, se assim quisermos chamar, porque era numa altura que havia um canal ou dois de televisão que funcionavam entre as 4 da tarde e as 8 da noite e pouco mais, e a rádio tinha um papel muito mais massivo do que tem hoje em dia. Claro. Sabes que é um facto curioso que até referido no documentário. Nos anos 80 o termo indie era pouco. Pelo menos cá não se usava o termo indie, muito menos o termo alternativo, independente. E o pessoal chamava aquele tipo de som que hoje é conhecido. Som de vanguarda, chamavam-lhe o som da frente devido ao programa que o próprio António Sérgio tinha. Ou seja, que tipo de som é que tu ouves? Eu ouço o som da frente. Não diziam curto indie, ou não sei o quê, percebes? Aí dá para ver a dimensão. Exato. Que o António Sérgio tem. E não só, o António Sérgio tinha ainda, e há geralmente uma tendência, eu próprio às vezes também me vou esquecendo disso, mas tinha um programa, o programa de metal em Portugal, que era o Lança-Chamas, ao fim de semana. Sim. Também pioneiro. Também pioneiro, portanto... Eu até penso que o Rotação, um programa que ele teve em 78, foi o primeiro programa assumidamente rock, não? Eu julgo que sim, porque é anterior ao do Luís Filipe Barros, ao Rock and Stop. Portanto, o Sérgio nasceu no meio da rádio. O pai dele fazia rádio, era produtor de rádio, a mãe dele era locutora e ele cresceu dentro da rádio e isso permitiu-lhe, desde muito cedo, começar a trabalhar. E também acho que desde muito cedo ele começou mais ou menos a perceber o que é que queria fazer, que não era bem os programas que ele inicialmente fazia com a mãe, produzidos pelo pai, mas que ele fazia com a mãe, e assim que teve a oportunidade de agarrar aquilo que ele realmente queria, agarrou com toda a força e foi assim que ele batalhou e sempre tentou estar no ar o mais tempo possível, fosse a que horas fosse, na rádio, não é? Quer em rádios nacionais, quer depois em rádios locais, como foi o caso da Radar, onde ele acabou a carreira. Eu li uma coisa engraçada sobre ele, que as pessoas diziam que ele o salvou várias vezes da má vida. Numa sexta-feira à noite que ele poderia ir, poderiam ir para a noite, mas estavam no carro e não iam para os copos porque queriam ficar a ouvi-lo. É muito engraçado.
Sim, se ele tinha programado uma... Eu não sei se ele se está a referir... Eu acho que ele se está a referir à rotação também no fins de 70. Fins de 70. Lá está, tens um programa, só durante a semana toda, é só aquela hora que tu consegues ouvir as coisas que estão a bater lá fora. Pá, mesmo em Lisboa haviam 2 lojas de importação de discos, ou seja, o acesso cá, esse tipo de som não era não era acessível. E só aquela hora que tu podias ouvir aquilo, ou seja, tu à 1 da manhã tinhas que ir para casa. Para gravar, claro, para trás, nada, 1 da manhã tens de estar a ouvir. Sim. Oh, Nuno, tu trabalhaste com ele? Não, eu infelizmente não trabalhei com o António Sérgio, mas éramos amigos próximos. Existiram 2 convites para trabalhar com ele e infelizmente nunca foi possível trabalhar com ele em termos de rádio. Foi sim possível trabalhar com ele na primeira compilação que eu fiz do Indigente. Foi um convite que o António Sérgio me dirigiu, porque na altura tinham-lhes feito 2 convites, que era fazer um disco compilação na altura do Grande Delta e fazer um disco compilação do Som da Frente, que era o programa anterior. E ele disse, pá, não, vou fazer o do Som da Frente e vou convidar alguém que hoje represente mais uma geração mais nova para fazer isso. Acho que representa muito aquilo que era o António Sérgio, que era alguém que não queria o protagonismo apenas para si. Ele gostava muito dessa partilha, de ver que os seus filhos, entre aspas, ou os faróis, às vezes, como ele também chamava, que esses faróis iam estando lá e que iam também, da mesma forma que ele nos influenciou numa determinada fase das nossas vidas, que depois eu, o Freitas e outras pessoas lhe íamos mostrando coisas e que ele ia ficando imensamente agradado com isso. Portanto, havia um lado de partilha muito grande e esse lado também ele partilhava com os ouvintes. Não eram raros os ouvintes que iam ao estrangeiro, traziam discos e em vez de os levarem para casa, passavam primeiro na rádio para os deixar ao António Sérgio para se poder partilhar pela família que era o programa, não é? Claro. Até há aquele caso do disco do Espelho, que é colocado no correio, na caixa de correio errada. Havia um amigo do Sérgio que vivia ao lado do John Lydon. E o correio enganou-se, pôs o disco prova, o acetato de prova na caixa de correio do amigo do Sérgio. Mas eu não sei se será um acetato, será uma cassete. Mesmo ele também não sabe, não se lembra, que é curioso. Mas aquilo quando chegou, ele disse, epá, não, isto vai já para Lisboa. E o Sérgio fez a estreia mundial do disco. A verdade é que o John Lydon foi-lhe bater à porta e disse assim, pá, eu quero a minha cena, tu não podes andar aí a fazer coisas com material que não é teu e não sei o que. Ele disse, pá, lamento, isso agora está em Portugal e esta hora já está, já passou na rádio. Uau. E ninguém sabe onde é que isso está, por acaso. Eduardo, estreia dia 1 de novembro. Queres-me falar onde? A que horas? Será uma exibição dupla no Palácio Foz, nos restauradores, aqui em Lisboa. A primeira exibição é às 4h30, porque para além da exibição, a exibição é antecedida por uma conferência comigo, com o Nuno e com o blogger John Marks, que ele tem um blog que é o Lista Rebelde desde 2009, dedicado exclusivamente ao António Sérgio, aos podcasts e a programas e digitalizar os programas que ele tinha. Depois à noite haverá outra exibição às 9h30, que também é antecedida por uma conferência semelhante e a apresentação do livro O Uivo da Matilha, da Ana Cristina, que foi posso-lhe chamar uma compilação, não? De cartas escritas após a morte de António Sérgio, de ouvintes, de ouvintes, de colegas de profissão, músicos que cresceram com ele, que foram influenciados por ele, que as próprias bandas cresceram com António Sérgio. Eduardo, tens página de Facebook, o documentário tem página de Facebook, sim, para as pessoas verem por onde é que vai andar o Uivo também. Facebook.com/Uivo António Sérgio. Sim. Após o dia 1 vão haver mais 19 exibições por todo o país. Por todo o país. Muito obrigada por terem estado aqui. Obrigado. Muito boa sorte. Malta, vocês já sabem, Uivo, um documentário a ver. Está fechado.